Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a agenda de corte de gastos do governo federal. Esse é um tema que tem dominado os mercados há mais de mês e não é para menos. Dependendo dos sinais do governo, os analistas vão poder traçar diferentes trajetórias para a dívida pública. Se uma trajetória explosiva ou se uma dinâmica de dívida que se estabilize em algum momento no tempo. Infelizmente, o nosso histórico de controle de dívida não é dos melhores. A gente foi muito bem enquanto a economia mundial cresceu. O chamado boom de commodities, aquela fase em que os preços de matérias-primas subiram acompanhando o crescimento acelerado chinês, fez com que a economia brasileira crescesse, o governo arrecadasse impostos e sobrasse um caixa para ele controlar a dívida. Foi o que a gente viu durante o período de 1999 até 2014. O governo teve superávites primários recorrentes, portanto sobra de caixa e, portanto, uma trajetória de queda de dívida e depois estabilização do patamar de 50% a 55% do PIB. Essa história, infelizmente, acabou em 2015. A economia brasileira mostrou desaceleração, a arrecadação de impostos perdeu o fôlego e a gente percebeu nesse momento que as nossas despesas eram elevadas e rígidas. O resultado foi que o governo gastou mais que arrecadou e a nossa dívida explodiu de 50% do PIB para um patamar de 75%. Essa dívida mais ou menos se estabilizou durante o período aí de 2016 até agora, 2022, mas a gente notou que em 2023 essa dívida voltou a se acelerar e esse é o grande debate do momento. A dívida pública do governo vem mostrando uma tendência de alta. A gente tem feito vários esforços nos últimos anos para tentar controlar a despesa do governo. A primeira tentativa foi o teto de gastos em 2016, mas ela não deu muito certo. Ao invés da sociedade fazer escolhas, o que aconteceu foi uma tentativa o tempo todo de driblar as regras fiscais. A gente está tendo uma segunda tentativa agora, com uma nova regra de despesas mais flexível que o teto de gastos. Mas para que essa regra seja sustentável ao longo do tempo, o governo precisa fazer ajustes. E é esse o debate atual que o Carlos vai trazer para a gente. O que dá para esperar dessas medidas do governo, Carlos? Olha, de se esperar que a gente tenha uma combinação de medidas que ataquem problemas de curto prazo e de medidas que ataquem problemas de mais longo prazo, mais estruturais. O problema no Brasil é que sempre quando os economistas, os analistas fazem contas ali da evolução da dívida ao longo do tempo, percebem que uma vez que o orçamento brasileiro ele é muito engessado e muitas das despesas são reajustadas, né, a valores acima da inflação, com ganho real, muitas vezes atreladas, por exemplo, ao salário mínimo. Você faz as contas e percebe que as despesas elas vão continuar subindo num ritmo muito acelerado ao longo de vários anos. E isso obrigaria a ter aumentos sequentes, né, de carga tributária, o que em determinado momento se torna inviável, né? Não só politicamente inviável, mas acaba sendo economicamente inviável. E é isso que traz toda a preocupação sobre dívida no Brasil. Então, quando o governo apresenta alguma medida ou alguma regra de controle de gastos, é mais importante que ela contenha medidas estruturais do que ataque problemas de curto prazo. As de curto prazo resolvem para acalmar determinadas preocupações sobre atingimento de meta num determinado ano ou outro, né? Como é o caso agora, as preocupações por orçamento de 25 e eventualmente de 26. Mas quando a gente pensa na dinâmica de dívida, é mais importante a gente pensar sobre medidas estruturais. Então, um pacote do governo deve ter um pouco das duas coisas. Alguma coisa para conter um pouco a pressão de gastos no curto prazo, ou seja, facilitar ou ajudar o cumprimento da meta no ano que vem, e ao mesmo tempo ter algumas medidas que possam controlar o crescimento dos gastos no longo prazo. A gente pode pensar em desvinculações, né, desindexações do orçamento, mudança de regra, de reajuste de, por exemplo, o salário mínimo ou de outros benefícios que possam mudar estruturalmente a evolução dos gastos ao longo do tempo. Acontece que essas medidas mais estruturais tendem a ser mais difíceis de serem aprovadas, porque acabam mexendo em regras mais importantes. Então é isso que a gente tem que observar, o quanto o governo vai estar disposto politicamente a aprovar medidas que sejam mais importantes do ponto de vista do longo prazo, mais estruturais
para o gasto público e aí tragam essa tranquilidade um pouco maior sobre dinâmica de dívida. É isso, pessoal. Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.